Bora, dona Antônia, abra sua Bíblia. Em Jerusalém. Então, presta atenção, olha isso aqui, anota isso, é importante. Do capítulo 1 até o capítulo 5, do verso 42, só fala da igreja em Jerusalém. Nós estamos entendendo agora? Do capítulo 1 até o capítulo 5 e o verso 42, só fala da igreja em Jerusalém. Do capítulo 6, versículo 1, que é onde termina ali o 5:42, começa no 6, versículo 1, até o capítulo 12, no verso 25, conta a igreja em toda a Judéia e Samaria. Você percebe que a igreja está num canto só, e agora ela está se espalhando por toda a Judéia e Samaria. Você vai perceber isso. Por isso que eu estou dizendo, Atos capítulo 1, versículo 8, é o índice do livro de Atos. A gente lê e não presta atenção, né? E do capítulo 13, do versículo 1, até do capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, fala da igreja avançando até os confins da terra. Eu creio que está fácil demais, não está não agora? Quem não entendeu, por favor? Quem não entendeu? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Amém? Então, quando Lucas escreveu Atos 1:8, ele estava resumindo tudo o que ia acontecer no livro. Eu até desconfio que ele deve ter escrito depois, porque para ficar tão encaixadinho dessa forma, ficou muito bem feito, né? Eu não sei se você sabe, se escreve índices e capítulos, o nome de livros, depois que se escreve o livro. É assim que as pessoas fazem. Então, o livro de Atos está dividido dessa forma. E a missão da igreja está também dividida dessa forma, na igreja primitiva. Eu já falei para você, já estudamos muito aqui sobre a história da igreja, e vimos que no meio, depois que a igreja chega em 170 depois de Cristo, ela começa a se contaminar de uma forma muito podre e vai perdendo sua característica essencial de igreja primitiva. Então, quanto mais nós estudarmos o livro de Atos, nós vamos entender como nós temos que ser, como nós precisamos agir, porque aqui esses irmãos tinham visto Jesus, tinham experimentado a descida do Espírito Santo, estavam no poder do Espírito Santo, e eles são uma referência para as nossas vidas. Eles são um modelo que temos que seguir. Então hoje eu quero falar de alguns eventos que aconteceram nesses três blocos, que está dividido o livro de Atos. Não posso falar de todos os eventos, porque são muita coisa acontece em Atos, mas só por causa desses 3 eventos, um evento para cada ponto desse aqui, por causa desses 3 eventos, nós podemos ter uma visão de como a igreja vivia no livro de Atos. O primeiro evento que eu quero falar com você é o evento da igreja primitiva em Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 5:42. Nós temos no capítulo 4, veja, Atos capítulo 4, veja sua Bíblia em Atos capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Quem achou pode ler, por favor? Atos 4, de 1 a 3. Leia aí, Michele, para a gente. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia
Até aí, tá bom. Olha só, gente. Quem lembra o que é que aconteceu antes desse evento aqui? Foi o texto que eu li alguns domingos atrás. A cura de um paralítico na Porta Formosa. Quem lembra dessa mensagem? O paralítico que estava na Porta Formosa, esperando ali ser abençoado, e Pedro e João passaram ali e oraram por ele. E o Pedro e João, eles foram presos, porque curaram um paralítico. Olha só, ninguém espera ser preso por fazer uma coisa boa, mas o cristão deve esperar ser preso por fazer coisas boas. Então, nesse capítulo 4, que ele culmina com a passagem do paralítico que foi curado, ele é a continuação da história, conta a história de Pedro e João sofrendo prisões, interrogatórios e ameaças. Só por aí, a gente já começa a pensar assim: não vale a pena ser cristão. Imagina, você ser cristão para a pessoa, para as autoridades te pegarem e fazerem interrogatório em cima de você? Você ser cristão para as pessoas ficarem te ameaçando de morte, ameaçando te bater? Você ser cristão para andar sendo preso? Vale a pena para você? Vale a pena para você? Se você ver o verso 6, veja comigo o verso 6 do mesmo capítulo, diz assim: estavam ali quem? Anás, o sumo sacerdote. Estão acompanhando comigo? Sim ou não? Anás, o sumo sacerdote, bem como quem mais? Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Quem são essas pessoas? Quem lembra que são essas pessoas? Foi os que pediram para Jesus ser crucificado. Não foi? Foram os mesmos. E aqui, presta atenção, não tinha dado nem 2 meses e meio que Jesus tinha sido crucificado. Então a imagem de Jesus, presta atenção, a imagem de Jesus na mente deles ainda estava recente. Aqui está Anás e Caifás de novo, e os líderes dos sacerdotes. E são os mesmos que crucificaram a Jesus. E agora está Pedro e João diante das pessoas que mataram seu Senhor. Olha só, gente, ser interrogado é uma coisa, ser maltratado é outra, ameaçado. Agora você está diante da pessoa que matou aquela pessoa que você mais amava. Como é que é essa sensação? E a pessoa vem te julgar, vem te interrogar. Aí quando você vê do verso 4 ao verso 11, veja comigo, leia Nóbrega para a gente, por favor, do verso 8 até o verso 11. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem, enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Sim, em seu nome é que este está curado entre vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Até aí. Olha só, o Pedro, ele vira o jogo. O Pedro fala de uma forma muito ousada. Ele diz: olha, vocês estão trazendo a gente aqui por quê? Por quê?
Porque eles tinham curado um paralítico. Mas olha, só faltou dizer assim, olha a cara de pau de vocês, né? Vocês, em menos de 2 meses, há pouco tempo, vocês crucificaram um inocente. E estão querendo nos julgar por curar um enfermo. Acaba o Pedro virando quase que um juiz nessa hora, né? Quer dizer, vocês não têm moral alguma para nos julgar, porque vocês matam homens inocentes e ainda querem julgar a gente por curar um enfermo, né? Então, e eles não falam procurando cláusulas na Constituição, eles falam com ousadia. Pedro está ali falando com ousadia. Olha o que diz o verso 13, por favor. Leia aí, Benjamin, por favor, o verso 13. Então, eles reconheceram que eles estavam com Jesus. Por causa de quê, gente? Porque eles me falavam assim, igualzinho as cópias do Edir Macedo. Era assim? Não. Eles perceberam porque esses homens também falavam com coragem. Diga para o seu irmão, uma das formas de saber que a pessoa é de Jesus é quando ela fala com coragem. Vocês estão entendendo? Você sabe por que certas pessoas ainda não levaram o evangelho que você vive a sério? Porque você ainda não falou com coragem. Você tentou ter diplomacia demais, falou assim como se fosse mentira, entendeu? Falou tímido, com medo de ofender. No dia que você falar com coragem sobre Jesus, as pessoas vão começar a te levar a sério. E aí, quando perceberam a coragem daqueles homens, eles logo detectaram, eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. E aí, o que é que esses líderes fizeram? Olhe lá o verso 17 e o verso 18. Leia para a gente, Lincoln. Verso 17 e o verso 18. Então, porque eles estavam pregando o evangelho, porque eles estavam anunciando Jesus, qual era a decisão mais sensata para eles? Porque se eles mandam bater nos discípulos, se eles mantêm eles presos, o povo já estava todo alvoroçado na rua, porque todo mundo constatava que o paralítico realmente tinha sido curado. Ia dar um rebuliço muito grande. E se tem uma coisa que líder corrupto tem medo, é do povo na sua porta. Vou dizer de novo. Uma coisa que líder corrupto tem medo é do povo na sua porta. Ele quer fazer política com as pessoas. Então, para que eles não tenham povo contra eles, vamos soltar eles e vamos dar um decreto para eles. Decreto. A gente já ouviu essa palavra. Já vamos dar um decreto para eles, uma proibição. Vocês não podem mais falar desse evangelho. Vocês não podem mais falar desse Jesus. Estão proibidos. Alguém já lhe proibiu de falar de Jesus?
Você vive onde você anda proibido de falar de Jesus? Eu tenho alguns locais que já fui proibido de falar de Jesus. Mas fui proibido depois que eu preguei ousadamente sobre Jesus. E quando eu fui proibido, eu tive que dizer, não, tudo bem, não posso falar de Jesus? Tudo bem, só que é o seguinte, você não pode contestar, dizer que eu menti. Um dia você vai ser julgado por esta palavra que eu disse. Vocês estão entendendo? Não quer mais ouvir? Tudo bem. Mas essa palavra, talvez seja até a última vez que essa pessoa vá ouvir o Evangelho. Então a igreja estava nesse quadro aqui, queridos, a igreja em Jerusalém. Respirando ameaças, proibições. Essa aqui foi a primeira vez que prenderam Pedro. Na segunda, o Pedro teve que escapar porque um anjo lhe soltou. Não foi? Na segunda vez. Então era dessa forma que a igreja vivia. Aí eu fico pensando assim, gente, não tem como a igreja funcionar desse jeito. Não tem como a igreja prosperar dessa forma. Não tem como a igreja avançar desse jeito. Não foi isso que fez essa igreja avançar. Vocês estão entendendo? Aí você acha a situação da sua igreja difícil? Por que você não encara uma dessa aqui? Você acha a situação da sua igreja complicada? Por que você não entra nessa aqui, ó, nessa, com prisões, ameaças, interrogatórios, proibições? Você está entendendo? A igreja parou por causa disso, dessas limitações que a sociedade, o diabo, o mundo estava colocando sobre eles? Não, ela avançou cada vez mais. Se você ler o livro, você vai perceber que quando eles eram soltos, aí que eles oravam, Senhor, nos dá mais ousadia, nos dá mais ousadia, nos dá mais ousadia para pregar a Tua palavra. Mais ousadia. Então eu trouxe aqui só esse evento para falar da igreja de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém, ela funcionava dessa forma. Prenderam aí um dos pastores, os pastores, o Pedro e João. Era prendendo os pastores. Era dessa maneira. Aí depois a gente vai para o segundo quadro do índice da missão de Atos dos Apóstolos. Outro evento que é o evento, vamos agora avançar para os capítulos de 6 até o capítulo 12. Vamos ler o capítulo 12 logo. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Lê aí, Hilary, para a gente, por favor. Capítulo 12, versículo 1 e 2. E aí, a igreja melhorou? Melhorou. Muito. Avançou muito. Agora não são mais líderes religiosos que estão querendo matá-los. São o próprio rei que quer matá-los. E ele quer matar quem agora? Ele começa matando quem? Tiago, lembra? Pedro, Tiago e João, os três mais íntimos de Jesus. O Tiago e João eram irmãos. E eles sabem que toda a comunidade de Israel sabe que Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus. Na cabeça deles era o seguinte: vamos cortar o mal pela cabeça. Vamos quebrar logo as pernas dessa estrutura do cristianismo, dos cristãos, eliminando os cabeças. Vamos começar com Tiago. Deixa eu falar do cenário dessa igreja. Aí nesse versículo tem uma expressão que acho que na NVI não tem. Por aquele mesmo tempo, rei Herodes.
Tem assim, né? Na sua Bíblia, tem aí em cima já, na sua Bíblia. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes. Começa assim, capítulo 12. Isso, pronto. Presta atenção isso que eu vou dizer. Quando Lucas escreve isso, ele está dizendo o seguinte, ó, o cenário mudou. É um tempo diferente. Não é agora mais uma perseguição religiosa. Virou perseguição até de políticos, de reis, de líderes, de governantes. E aqui estamos no ano 41 depois de Cristo. Herodes pede ao imperador no ano 41, ao imperador Cláudio, a Judéia e a Samaria. Eu não falei que a partir desses capítulos o evangelho avança para a Judéia e para a Samaria, né? E o rei Herodes Agripa, que era neto de Herodes o Grande, agora ele pede a Judéia e a Samaria para estar debaixo do seu governo. E olha o que é que acontece. O Herodes, como diz aqui, ele maltrata cristãos. Ele começa a maltratar os cristãos. Nos capítulos de Jerusalém que nós lemos, vimos que eles eram ameaças, interrogatórios e prisões. Agora não. O rei começa a maltratar. E com uma intenção que está no versículo 3. Qual é a intenção dele? Olha o versículo 3 desse capítulo. Está aí. Ele queria agradar as massas. Estava incomodando o cristianismo ao judaísmo. E os judeus estavam muito incomodados, então foi uma jogada política. Herodes maltrata os cristãos para agradar aos... Não, Jesus não, é judeus, tá? Errou ali. Jesus está fora desse negócio aí. Não, o bicho está disparando sozinho. Espera aí. O Lincoln vai consertar aí, conserta aí, Lincoln. Bota aí, judeus. É a PowerPoint, né? Dá para consertar. Aos judeus. Então é uma jogada política. E aí, ele manda prender muitos dos discípulos, os cabeças, e aí ele decide, o primeiro que eu vou pegar é o Tiago. Pronto. Em Jerusalém aí. Aí, querido, muito bom. Esse meu auxiliar é uma benção, né? Então ele escolhe matar Tiago. E como é que diz aí na Bíblia aí que ele morreu? Foi o primeiro mártir entre os discípulos de Jesus. E ele foi... Como é que você imagina que ele foi morto à espada? Enfiaram a espada nele? Não. Cortaram seu pescoço com a espada. O Herodes, deixa eu contar uma história aqui para vocês que a Bíblia não diz. O Herodes Agripa, ele foi discipulado por um imperador romano chamado Calígula. Alguém já ouviu falar desse nome, dessa pessoa tão generosa? O Herodes Agripa foi discipulado para ser rei pelo Calígula, o imperador. Um homem cruel, sanguinário. O Herodes, ele era tão político e inteligente que ele faz de uma forma para agradar o povo judeu. Olha só, na festa dos tabernáculos, ele oferecia todos os dias vários sacrifícios pagos por ele. Aí, você vê como a política, quando quer manipular os religiosos, ela consegue.
ou pagar vários sacrifícios para serem feitos durante o dia. O povo olhava assim: ó, que homem de Deus. Já viram isso no Brasil? Hã? O Herodes Agripa também era um grande estudioso da Torá. Aí você fica, como que alguém que estuda as Escrituras é uma pessoa ruim? Ele estudava as Escrituras exatamente para saber como manipular os religiosos. Você está entendendo? Então, quando ele manda matar Tiago, você acredita que ele estava cumprindo a lei de Moisés? Ele achou uma brecha para cumprir um mandamento de Deus, como se pudesse aplicar isso ao Tiago. Aí você me diz, como é que é isso, Ronaldo? Lá em Deuteronômio, capítulo 13, você vai ver, Deuteronômio 13, 12 a 15. Lê aí, Lincoln, para a gente, Deuteronômio 13, 12 a 15. Quem deveria ser morto à espada, gente? Vamos lá, vocês entenderam o texto? Quem deveria ser morto à espada? Vocês leram, mas não entenderam, não é verdade? Lê de novo, Lincoln, o versículo 14 e 15. Quem que deveria ser morto? Pessoas que levassem um outro tipo de ensino que não fosse do Deus de Israel. Era assim que a lei dizia. Então, na cabeça dos judeus, o cristianismo até hoje é um ensino que contraria a lei de Deus. Vocês estão entendendo? Para você ter ideia, Jesus disse que para os fariseus, os líderes religiosos, que prostitutas, bandidos e cobradores de impostos iriam passar na frente deles no reino dos céus. Que muitos deles iriam para o inferno. E no judaísmo não existe inferno, você sabia disso? Eles não creem no inferno. Aí vem Jesus e diz assim, ó, vocês vão para o inferno. Vocês não vão entrar no reino dos céus. Ai de vós, escribas e fariseus. Os judeus não creem no inferno. E aí vem Jesus e abre a mente daqueles que seguem ele, e dizem assim, ó, o inferno existe. O inferno existe. É um lugar de punição para pessoas que nem essas. E olha a brecha que o Herodes Agripa achou. Estou cumprindo a lei. Como é que os judeus ficaram, queridos? Glória a Deus. Adonai é Senhor. Né?
Deus foi louvado nesse dia em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, porque o rei Herodes fez um ato de obediência à palavra de Deus. Alguém já viu esse tipo de coisa? Políticos citando a palavra, querendo viver a palavra, e os outros que são religiosos, quem é religioso cai como pato. Tome cuidado com isso. Quem é esse Herodes? Eu já disse para você, discípulo de Agripa, e o avô dele era o Herodes o Grande. Lembra do Herodes o Grande? Que mandou matar as crianças no tempo de Jesus? Lembra dele? Foi o avô dele. E o avô dele matou uma pessoa super importante no Novo Testamento. Quem foi? Quem foi? João Batista. O último profeta foi morto pelo avô do Herodes Agripa, Herodes o Grande. Como foi que o Herodes o Grande matou o último profeta, João Batista? Cortando a cabeça. Como foi que Agripa mandou matar o primeiro discípulo morto do seguidor de Jesus? Mesma forma. Vocês estão entendendo? Uma família de assassinos, de pessoas que falam a verdade. Aí você diz assim: nossa, que igreja maravilhosa, gente, para a gente estar. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: você acha que sua igreja tem problemas? Por que você não vai para essa? Onde você não pode falar de Jesus. E para eles isso aqui não é problema, faz parte da solução. Isso aqui para eles não é problema. Estou só citando alguns fatos que aconteceram quando a igreja estava chegando na Judéia e Samaria. Porque se o rei Herodes Agripa barra a liderança da igreja, ela se espalhando já na Judéia e Samaria, na cabeça deles era o quê? A igreja vai recuar. Vocês estão entendendo? Se nós matarmos os líderes, a igreja vai recuar. Está indo, porque depois da Judéia o que que vem? Depois da Judéia? Depois da Judéia, já são regiões gentílicas. Entendeu? Samaria já é uma região considerada gentílica. Lembra? Samaritanos são outro povo para eles. Então, a igreja continua em movimento. A igreja continua avançando no meio de ameaças, prisões e na morte de suas lideranças. A igreja continua se movimentando. Diga para o seu irmão: não tem ameaça, não tem morte que possa nos parar. Amém? Não deve nos parar nada, nada. E às vezes vocês querem parar porque não tem dinheiro. Às vezes não quer parar porque o irmão não foi, o irmão ficou dormindo, assistindo a novela. A igreja não pode parar por causa de ninguém. Vocês estão entendendo? Por causa de nada. No meio disso aqui, a igreja não parou. Vai parar por causa de quê hoje? Vamos para o terceiro bloco, do qual está dividida a missão da igreja em Atos. É o bloco da igreja avançando até os confins da terra. Vamos logo para o capítulo 28 de Atos. O último capítulo de Atos conta o momento da despedida do apóstolo Paulo. Capítulo 28, versículo 16.
Leia aí, Benjamin, capítulo 28, versículo 16. Olha só, aí o Paulo estava preso já, presta atenção, o Paulo já estava preso, só que ele tinha dupla cidadania, tinha cidadania judia e cidadania romana, e ele como romano poderia viver em Roma, ele até ser julgado, e olha como é que era a justiça. Era diferente em Roma. Ele poderia morar até onde ele quisesse. Só que haveria, era uma chamada, é o que nós temos hoje no Brasil chamado prisão domiciliar. Ele não poderia sair de casa. Os guardas iam ficar na sua porta. Entendeu? Fazendo com que ele não saísse. Ele não ia para a prisão junto com os outros. Mas ele ia morar onde ele quisesse, alugar um lugar. E aí ele ia morar naquela casa, e aí os guardas iam ficar de guarda na sua porta 24 horas para que ele não saísse. Era uma prisão domiciliar. E por que ele estava preso? Alguém lembra? Alguém lembra por que ele foi preso? Ele roubou, traficou, bateu em alguém, chutou alguma autoridade. Por que ele foi preso? Vamos ver no versículo 18 e 19 desse mesmo capítulo. Leia aí, Hillary, para a gente, 18 e 19. Viu aí? Pode passar. Meu pai aqui falhou. Por que é que ele foi julgado? Por que ele estava preso? Vamos lá? Por que ele foi preso? Vamos? Vocês leram, mas não entenderam de novo. Vamos lá ler de novo, Hillary. Ele apelou a César. Por que ele apelou a César para ser julgado em Roma? Por quê, gente? Bora? Não. Não era porque ele era romano. Não. Como é que era o sistema da igreja? O que estavam fazendo com os apóstolos? Como é que estavam fazendo com os apóstolos? Até então? Cortando a cabeça. No meio dos judeus, o sistema era morte. Tinha julgamento justo entre os judeus? Não tinha. Vocês estão entendendo? Aí na cabeça do Paulo é o seguinte, ó, rapaz, peraí. Em Roma tem um sistema democrático, né? Tem leis que devem ser cumpridas. Eu, como cidadão romano, eu tenho direitos. Aqui eu não tenho direito a nada, não. Aqui, se me pegarem, vão catar um versículo aqui do Antigo Testamento e, vou perder a cabeça. Quando estão entendendo? Aí ele, para não morrer, porque ele está dizendo aí no versículo, onde é que ele diz isso aí? No versículo que leu. Pode ler de novo. Onde é que diz isso? Os judeus queriam que ele fosse para Roma? Você está entendendo? Os judeus não queriam que ele fosse para Roma. Queriam que ele ficasse ali mesmo. Ali eles iam
despachar o Paulo. Vocês estão entendendo? Aí ele apela para Roma para ter uma sobrevida. Vocês estão entendendo? E como ele já tinha intenção de ir para Roma, na cabeça ele imaginou da seguinte forma: eu indo para Roma, eu vou ser julgado de uma forma melhor, eles não têm o mesmo, como diz, eles não vivem a forma religiosa que o judeu vive, eles não vivem com base na Torá, como o judeu vive. Se eles vão me julgar pelas leis de lá, eu vou sair, eu vou ser livre. É tanto que quando ele vai ser preso, ele não vai ser preso como os outros foram presos em Jerusalém, ele vai para uma prisão domiciliar. É um negócio muito mais diferenciado. Então, ele está ali num momento em que a igreja, ele tem a ideia seguinte: se eu for para Roma, eu vou até conseguir pregar lá, eu vou ser julgado, e posso ser solto, vou ser livre. Só que ele não contava com o avanço da igreja. Não contava com o avanço da igreja. A igreja não avançou só por causa dele, avançou por causa dos outros também. A igreja de Roma já tinha crescido bastante. Quando Paulo escreve para Roma, ele está em Corinto. E a igreja cresce. Daquelas pessoas que se converteram em Atos capítulo 2. Lá tinham cretenses, romanos, africanos, tinham de todas as nações, inclusive os romanos. E esta igreja que está em Roma, ela cresce. A igreja de Éfeso cresce, a igreja em Tessalônica cresce, e a igreja vai começando a sair do âmbito ali do Oriente Médio, e começa a avançar pela Europa. E na cabeça do judeu, o ponto mais extremo para se pregar o evangelho era sair do seu continente asiático e ir para o continente europeu. Então ali, para eles, eram os confins da terra. Vocês estão entendendo? Roma, Itália, Espanha, os extremos chegando no mar que nós temos hoje, que é o nosso, né? Portugal, Inglaterra. Então, a ideia deles era essa, ir até esses confins da terra. Por ordem do imperador Nero, né? Deixa eu meter fogo. Por ordem do imperador Nero, que já era o imperador na época, Paulo foi decapitado. Alguém sabe por quê? Já que ele achou que ele ia ter uma prisão digna, uma prisão melhorada, por que Nero mandou matar Paulo? Alguém tem alguma ideia, por favor? Vocês que estudam história. Eu já dei a pista aí. Quem estudou história vai saber. Em 64, teve uma coisa que aconteceu muito doida em Roma. O que foi? O Nero tocou fogo em Roma. O Nero tocou fogo em Roma, foi para a sua casa de campo, ficou lá meio desnudado, sentou numa cadeira tocando a harpa e cantando canções do incêndio. Precisava de um tratamento, precisava não? De choque, né? Ele toca fogo na sua própria cidade, presta atenção. Eu estou falando de líderes religiosos, líderes políticos, líderes que são capazes de matar seu próprio povo por causa das suas loucuras. Vocês não conhecem ninguém assim não, né, no Brasil? Ninguém assim.
Então, em 64, ele incendeia Roma. E é interessante, ele é a pessoa que causa o mal. Parece até aquele negócio do Pix, né? Quem inventou aquele negócio do Pix? Foi o povo? Hã? Quem inventou? O ministro da Fazenda, né? E quem foi dizer que era mentira o Pix? O ministro da Fazenda. A pessoa faz o mal e depois diz que é mentira. Nero tocou fogo em Roma. Aí depois sabe o que ele disse? Não fui eu não, foram os cristãos. Foram os cristãos, porque tinha muitas igrejas nas casas, na igreja em Roma. Foram os cristãos. E aí o que fizeram? Em lembrança dos cristãos que tocaram fogo em Roma, o povo, os soldados recebiam ordens. Vocês vão dizer para o povo que o serviço de inteligência romano, depois de tanto estudar e investigar a fundo, verificou que foram os cristãos que incendiaram Roma. E os soldados, os coronéis, os centuriões, saíram divulgando a sua fake news. A fake news de Nero. Adivinha quem o povo acreditou? Nas mentiras do próprio Nero, no próprio cara que incendiou Roma. E adivinha o que eles faziam quando prendiam cristãos? Os cristãos aí já começaram a ser denunciados. Tem um cristão aqui. Na hora os soldados vinham e capturavam. Pegavam os cristãos para lembrar aos outros que não se convertessem ao cristianismo. Eles pegavam os cristãos, penduravam nos postes, incendiavam, tocavam, botavam óleo no cristão e incendiavam ele, deixavam pegando fogo, iluminando os postes da cidade. Quando as pessoas olhavam os cristãos pendurados nos postes, pegando fogo, lembravam, eles estão assim porque eles incendiaram Roma, agora estão incendiando eles. E aí isso gerava um temor para que as pessoas tivessem medo de se converter ao cristianismo por causa desse recado de Nero. Você acha que isso parou a igreja? Aí você vai dizer assim, não. A primeira fase de Jerusalém eu já pedia para sair. Nessa fase aí, incendiando a gente no poste. Eu não sei se eu chegava nessa fase, não. Terceira fase é quase um game over. Né? Aí, a igreja avança. Aí o Nero tem uma ideia maravilhosa. A mesma ideia de Herodes Agripa. Eu preciso matar alguém que é referência para eles. Um líder deles. Aí o serviço de inteligência romano, muito bom. Nós temos um que está preso em prisão domiciliar. Traga o homem e corte a cabeça dele. Quando estão entendendo a história? De novo, a morte é para deter o avanço da igreja. Mais uma vez. A Europa era o local mais extremo da terra para a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém. Quando Paulo chega em Roma, diz o texto que nós lemos em Atos 28, que Paulo pregava dentro da sua casa para todo mundo que vinha na sua casa, não é assim que nós lemos? Né? Ele anunciava a palavra para todos, ele usava a sua casa. Ele usava a sua casa para isso. Quando você está entendendo? Agora fala, gente. Presta atenção. Olha para cá. Você já deixou de receber as pessoas na sua casa para ensinar a palavra de Deus porque você não tinha uma cadeira adequada para receber as pessoas? Não tinha um lanche, um hambúrguer para dar para as pessoas? Fala para mim, tu acha que o Paulo estava preocupado com isso?
Como é que Paulo estava em casa? Em casa, preso. Meu, gente, fala sério. Você se estivesse no lugar dele, preso, com guarda na sua porta, você ia receber visita, gente? Para falar a palavra de Deus? Fala sério, fala para mim, sério. Mas você acha que isso impediu ele de pregar o evangelho? Vocês estão entendendo? A gente às vezes deixa de pregar o evangelho dentro da nossa casa por causa de besteira. O cara está preso em casa e ele recebe as pessoas antes de morrer todos os dias para pregar o evangelho. Os soldados se converteram. A história de soldados que ficaram de guarda e se converteram por causa da pregação do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 17, indo para o nosso finalmente. Filipenses 2,17, veja aí, leia aí para mim, por favor. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sou sacrifício e serviço da fé, alegro-me com todos vós e com minha cruz. O Paulo sabia que estava andando rumo à morte. Quando ele soube que a igreja estava avançando, estava incendiando cristãos nos postes, né? Tem um filme muito bom sobre Paulo o apóstolo. Conta a história do Lucas com Paulo. Aí vem interessante do filme que o Lucas vem dizer: olha, o negócio está ficando feio, estão incendiando cristãos nos postes. O próximo vai ser prova, com certeza vai ser você. E não demora muito para a morte de Paulo. Então, o Paulo, ele entende que ele vai ser sacrificado. E esse sacrifício vai ser por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Então, quando a gente vê o cenário dos 3 blocos de Atos, da missão da igreja em Atos, a gente vê que não tem nenhum tempo em que a sociedade, a política, a religião esteja do lado da igreja. Está tudo contra. Tudo contra. Eu fico imaginando como é que essas pessoas sobreviviam para ter um emprego. Se o sistema perseguia, se os líderes religiosos perseguiam, como é que eles se alimentavam? E por que eles conseguem tudo isso, queridos? Por que a igreja chegou até nossos dias? Por causa desses homens. Por causa de quê? Por causa do texto que nós lemos em Atos 1,8. Quem lembra do versículo? Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Pessoas que são batizadas pelo Espírito de Deus, que converteram-se, elas são transformadas em pessoas ousadas. Olha, o covarde Pedro agora morre. O Paulo, que era assassino de cristãos, morre por causa de sua fé. Há uma mudança total. Então, quando eu olho para Atos 1,8, eu vejo a razão de tudo que acontece no livro de Atos. A razão é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, travou de novo, passou. O Espírito Santo, ele é o escritor dessa história. E é uma história que foi escrita com sangue. Mas quem escreveu? O Espírito Santo. Não foi Roma que escreveu a história do cristianismo, foi o Espírito Santo. Espírito Santo, o Espírito Santo é quem dá poder a homens e mulheres para que vivam e morram pela causa de Cristo. É Ele que faz com que as pessoas vivam com ousadia para viver ou para morrer pela causa do Senhor. Homens de Deus não param de dar seus testemunhos por causa das ameaças, por causa de perseguições, por causa de prisões, por causa de proibições. Eles não param. Eu lembro a primeira vez que eu fui evangelizar e que eu fui proibido. Foi logo semanas depois que tinham inaugurado o Norte Shopping da Bezerra de Menezes, né? Só tinha um shopping em Fortaleza, era Iguatemi, e aí inauguraram o Norte Shopping da Bezerra de Menezes.
e tinha um estacionamento grande na frente, não era esses prédios que tem lá agora, né? Estacionamento grande, na frente era recuado. E eu lembro que eu levei uma equipe de 8 pessoas para evangelizar lá dentro. E eu era tudo jovem, adolescente, e quando eu dei os comandos para o pessoal evangelizar, eu disse assim, olha, provavelmente nós vamos ser proibidos, né? Agora, se nos proibirem, a técnica vai ser a seguinte. Aí eu passei o que ia acontecer. E dito e feito, com 15 minutos que nós estávamos lá dentro distribuindo folheto, falando de Jesus para as pessoas dentro das lojas, veio um grupo de seguranças pegar pela camisa aqui, alguns de nós, e jogar para fora. Jogar mesmo, não estavam dizendo, por favor, senhor, não pode, se retire, não. Estavam pegando aqui e jogando na rua assim. E aí, não, tudo bem, sem problema. Só que enquanto 2 eram jogados aqui, 4 entravam por outro lado e continuavam evangelizando lá dentro. E aí a gente só viu o barulho do rádio. Já entrou 4 aqui por esse lado aqui, aí eu para o outro lado. Enquanto os 4 entravam do outro lado, a gente entrava pelo outro. Não tinha como parar. A gente só saiu de lá com uma missão cumprida. Sabe? O mundo quer parar a gente de qualquer forma. O mundo quer impedir a gente, o sistema quer parar de qualquer forma. Nós não podemos parar por causa das oposições, porque é proibido. Pessoas vão ao inferno por causa de proibições. Pessoas vão ao inferno por causa de decretos, por causa de prisões, perseguições. Porque pessoas covardes se renderam às ameaças. A igreja que não se movimenta não terá oposição das trevas. Diga isso comigo. A igreja que não se movimenta não terá oposição das trevas. E nem parte com Deus. Grava isso. Ela não tem oposição das trevas e nem parte com Deus. Veja sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Alguém lê, por favor? Estou terminando. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso é Jesus falando com a igreja de Éfeso. Jesus falando com a igreja de Éfeso. Você sabe o que é que tem lá no local onde tinha a igreja de Éfeso? Um pântano de águas podres. Ninguém sabe mais nem o que tinha ali naquele lugar. Não existe história, não existe resquício da história. É um pântano. Isso dá para a gente ter até uma ilustração. A igreja que não se movimenta é que nem água parada. Água parada cria o quê? Lodo e fica podre. Podre. A igreja precisa se movimentar. Está tendo oposição, é porque está se movimentando. Deus está fazendo milagres através das nossas orações, através do evangelismo. É porque estamos fazendo a coisa certa. Vocês estão entendendo? Agora, se ela não se movimenta, as suas águas vão apodrecer. Sua vida espiritual vai chegar ao fim. A gente vê as pessoas às vezes falando de pecados, parece que pecado é só roubar e se prostituir. Olha o que Jesus chama de pecado aqui. Abandonou as primeiras obras, abandonou o primeiro amor. Ele diz, se arrependa, isso é pecado. Se arrependa, isso é pecado. O que você chama de primeiro amor? O que você chama de primeiras obras? Responde para mim essa. O que você chama de primeiro amor? O que você chama de primeiras obras, hein? Alguém lembra? O que você chama de primeiras obras? Olha o que Jesus estava querendo, olha o que Jesus estava falando. Atos capítulo 20. Olha do que Jesus estava falando. Atos capítulo 20. Como estamos estudando o livro de Atos, é quando Paulo estava exatamente nessa igreja,
Igreja de Éfeso. Atos capítulo 20, versículo 17 a 21. Lê aí, Michele, para a gente. Atos 20, 17 a 21. Vocês estão vendo o que Jesus estava querendo falar? Versículo 20. Qual é a ênfase do versículo 20? Paulo, como eram as obras, como é que essa igreja começou as obras? As primeiras obras? Pregando aonde? De casa em casa e publicamente, na rua. Leia de novo. De casa em casa e publicamente. Ei, tudo que você faz aqui, preste atenção. Ei, tudo que você faz aqui, nesse culto, não tem nada a ver com primeiro amor. Não tem nada a ver com primeiras obras. O que Jesus está querendo falar aí é o seguinte: primeiras obras que ele está citando é pregar nas casas, estar nos grupos e anunciar na rua. Vixe. Aí você vai dizer assim para mim: agora eu preciso me arrepender. Que eu achei que tinha a ver com emoções, com aquele tanto de oração que eu fazia no começo, aquele tanto de vezes que eu ia à igreja. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o trabalho ativo, o movimento da igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Tem a ver com o movimento da igreja, nas casas, na pregação, na rua. Jesus está dizendo: eu preciso que essa igreja retorne à prática desse primeiro amor, essas primeiras obras. Ei, a igreja ainda está em movimento. Assim como essa geringonça aqui. Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E ela continua trabalhando. E se você olhar para o cenário de igrejas que são constituídas, não tem a ver muito com isso aqui, tá? Tá abrindo um bocado de igreja. Às vezes, um monte dessas igrejas estão sendo abertas, não está nem perto de chegar dentro da geringonça de Atos, dos capítulos de Atos que nós citamos aqui. Porque tem a ver com um evangelho genuíno, verdadeiro, que se prega de casa em casa, na rua, testemunhando, sendo perseguido. Entendeu? Sendo perseguido. Eu lembro a primeira vez que fui pregar numa conferência de evangelística na rua, na África. Chegou um menino lá na porta da igreja e disse assim: olha, hoje você não vai poder pregar não. Um menino, tipo o Arnaldinho: olha, você não vai pregar hoje não. Aí eu fiquei assim: quem foi que mandou esse recado para mim? Eu imaginei que tinha sido o pastor presidente lá da igreja, lá que eu estava. Aí ele disse: foi o feiticeiro que mora aqui em frente. Aí, como é que é? O feiticeiro está dizendo que eu não vou poder pregar hoje? Ele disse que se você pregar, você vai morrer. Menina, esse menino abriu a boca. Tinha um bocado de pessoas descrentes, crente meia boca, perto da porta assim. Aí eu disse: oi. Aí eu disse assim: pô, avisa para ele que ele sente bem na porta para ouvir minha mensagem hoje.
Porque como a pregação é na rua, ele sente na porta que eu vou ouvir minha mensagem hoje. E aí, já viu aquelas brincadeiras de menina assim, ó? Bota a mão assim, quem cuspir primeiro, né? Que negócio, já viu? Hã? É quem parte primeiro, que negócio, né? Aí, cada vez que eu pregava, só via o bicho todo vestido de uns patuá, uns coisas assim, umas penas. Voltava assim um negócio de uns defumantes lá, algumas fumaças, acendia umas tochas lá. Eu achava que a casa dele ia pegar fogo, que era de palha. Aí tome fogo, tome incenso, tome grito, e gritava e apontava assim para mim. Aí o povo olhava assim, oi, 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 como se aquilo te pudesse, né, ter um efeito, né? O pessoal dizendo, agora, o pessoal estava esperando eu dar um troço e morrer ali, tá entendendo? Era essa a expectativa da população. Isso eu pregando e o povo querendo ver, como diz assim, o pau comendo, né? Aí chegou uma hora que eu estava continuando pregando, eu disse, cansei desse negócio aqui. Cansei. Aí eu disse assim, ei, vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Aí ele ficou assim, falando comigo, é? Eu disse, é contigo mesmo, vem aqui, vem. Vamos fazer o seguinte, para que esse povo possa crer. Tu vem aqui, lança um feitiço na minha cabeça, eu deixo tu lançar um feitiço na minha cabeça, se eu cair, todo mundo aqui vai se devotar a ti. Todo mundo aqui vai para o teu terreiro aí fazer o que tu quer. Agora é o seguinte, depois que tu terminar de fazer as tuas macumbas aqui comigo aqui, eu vou botar a mão na tua cabeça e vou orar por ti. Aí vamos ver qual é o Deus que é Deus nessa noite. Aí para que eu disse isso? A população fica assim, agora vai, agora o negócio vai ficar quente, agora pegou fogo. Aí o pessoal abriu até caminho para o feiticeiro passar, abriu até um caminhozinho assim, agora vai. Aí o bicho fechou a porta, trancou-se lá dentro, não saiu mais. Por que ele não veio? Por que ele não veio? Porque ele sabia que o nosso Deus iria envergonhá-lo naquele dia. Eu não, querido. Nosso Deus. Entendeu? Eu nunca vi macumbeiro ficar derrubando crente. Crente de Jesus, não. Entendeu? Nunca vi. Agora já vi. Poder de Deus da vida de um crente ir contra a vida do macumbeiro e convertê-lo ali, livrar ele de todo mal. Já vi. Vocês estão entendendo? Mas agora me diga, se eu levo, que nem muitos da igreja levam, na covardia, no medo, na timidez. Entendeu? No primeiro dia nessa conferência lá, tinha se convertido uma pessoa, nesse dia se converteram 40. Vocês estão entendendo? Quando você prega com ousadia, as pessoas dizem, não, isso aí ele é Deus, isso aí é Deus agindo. Vocês estão entendendo? Então, a igreja continua se movimentando, mesmo que você não veja, não está na mídia, não está no YouTube, não está em canto nenhum, você não vai ver isso. Porque os que são de Deus vão fazer que nem Jesus, não divulga não. Ó, vou te curar aqui, mas tu fica na tua. É assim que o evangelho faz. É assim que o cristianismo funciona. Pergunto para a gente terminar. Como a história da igreja em Atos deve modelar a ação da igreja de nossos dias? Tem muito que aprender, né? Com a igreja de Atos. Como que a história da igreja em Atos deve modelar a ação da igreja de nossos dias? Vamos ter pelo menos 3 respostas de vocês. Como? Está lá, Arnaldinho. Um pouquinho da... Ousadia para pregar. Isso mesmo. O que mais? Pode me responder. Você que entendeu a mensagem. Não ter medo. Isso.
Falar mesmo, né? Cadê minha água, mano? Trouxe a minha água, não? Jogou meu copo fora, ô bicho abençoado. Tá vendo? É o delay, viu, Benjamin? Vocês estão entendendo, queridos? Então, tudo que nós vimos aqui tem a ver com uma igreja em movimento. Agora você tem que pensar, minha igreja está se enquadrando aqui? E quando falo de igreja aqui, estou falando da gente. Se você ficar pensando nos outros, você está enganado. Você tem que pensar em você. Eu estou em movimento dessa forma com o povo de Deus? Se não, eu tenho que orar, como Jesus aconselhou, me arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ore e diga mesmo a Deus, Deus, eu estou totalmente fora dos padrões da tua palavra. Tem um nível de comprometimento muito forte. Tem um nível de renúncia. Tem um nível de seriedade acima do que eu já vivi até agora. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo. Ore a Deus para que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Ore a Deus para que Ele lhe perdoe por nunca ter praticado essas primeiras obras. Ore a Deus. Estamos aqui essa noite, Pai, que queremos muito agradar a Ti. Queremos muito, Senhor Deus, fazer a Tua vontade, de acordo com como diz a Tua palavra. Mas tira de nós, Senhor Deus, todo empecilho, toda frieza no amor contigo, com a Tua obra, toda indiferença de nossa parte, tira de nós. Muda nosso coração e nossa mentalidade, de acordo com o conhecimento da Tua verdade. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Lucas, que escreveu de forma tão precisa, para que nós pudéssemos compreender hoje como é que a Tua igreja avança. Nós queremos fazer parte desse avanço. Nós queremos fazer parte do mover do Teu Espírito Santo no meio da igreja, dessa sociedade. Age através de nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia